Olá pessoal, que Deus te abençoe. Bem-vindo ao canal Breu Leandro Mendes e vamos para uma série O Destravar Espiritual. São vídeos que vai te destravar espiritualmente para fazer você ter resultado e você ter clareza, talvez, da onde você tenha errado, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Eu vou começar com a história de Jó. A história de Jó é uma história que destrava muito a gente espiritualmente, aviva a nossa fé e nos traz um entendimento de quem é Deus. Jó era um homem íntegro, reto e temente. E trazendo para nós, nem sempre nós somos íntegros, somos retos e tememos a Deus. Essa é uma realidade que muitos não assumem, muitos não aceitam, mas a palavra de Deus diz que não havia homem igual a Jó na terra, até o ponto do diabo chegar diante de Deus e Deus falar: observaste o meu servo Jó? Então, da mesma forma que o diabo chegou diante de Deus, hoje não mudou. Hoje não mudou. O diabo, ele é um acusador. Ele vem para acusar e Deus para provar. Deus, ele prova a nossa fé. Deus, ele prova o nosso espírito. Deus, ele prova a nossa carne, para o nosso bem. Então, Deus chegou para o diabo e disse: observaste o meu servo Jó, né? Porque o diabo não tinha o que acusar. O diabo não tinha o que acusar Jó. E muitas das vezes o diabo acha o que nos acusa. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós pecamos, né? Mas Jó, o diabo não achava. Jó era íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal, e a vida dele era abençoada por causa disso, porque ele cumpria os princípios da prosperidade, ele cumpria os princípios da fidelidade a Deus. Então Jó era abençoado. A única coisa que Jó não era abençoado era na família, porque os filhos de Jó, eles não eram convertidos. Somente isso. Ninguém prega sobre isso, ninguém fala mais. A família de Jó, os filhos, eles não tinham uma fidelidade, não tinham temor, não eram retos. Por isso que Jó oferecia sacrifícios a Deus diariamente, constantemente, para que Deus os perdoasse, os livrasse do mal. Então Jó, por mais que ele fosse temente a Deus, por mais que ele fosse reto e íntegro, Jó, ele não teve a sabedoria de ensinar os filhos no caminho que devia andar. Jó, ele tinha medo dentro dele. Jó, ele tinha medo, porque ele não confiava em Deus ao ponto de Deus transformar a vida dos filhos. A prova disso era toda vez que os filhos pecassem, errassem, ao invés de Jó disciplinar, ao invés de Jó ensinar, ao invés de Jó repreender, não aceitar, né, aquela situação, Jó simplesmente oferecia um sacrifício para Deus, para que o mal não viesse sobrevir aos filhos dele. E assim é hoje. Hoje as pessoas, elas preferem o sacrifício ao invés da obediência, do ensino, né, e do cumprimento da palavra. Naquela época não tinha escrito,
ninguém tinha ensinado a Jó como que ele deveria agir, o que ele deveria fazer. Entende? E mesmo não tendo tanta coisa hoje para nos ensinar, Jó era reto, íntegro e temente a Deus. Mas faltava uma coisa: Jó era reto, íntegro e temente a Deus só de ouvir falar. Jó não conhecia Deus. Jó não tinha experiências pessoais com Deus. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, menos na alma, para provar para Jó que nada era mais importante do que Deus e a vida dele. Então Jó perdeu no mesmo dia. Agora você se imagina, Jó perdendo em um mesmo dia os filhos, a fortuna, os funcionários e ainda vindo uma doença sobre ele, ao ponto de Jó se coçar com telha, com cacos, as feridas, e chegar ao ponto da esposa, a única que talvez não era para abandoná-lo, porque conhecia Jó, né? Estava tudo bem, estava feliz quando estava tudo bem com ele, mas quando sobreveio o mal, todos se afastam. Assim é hoje, não muda. Quando Deus permite vir um mal na nossa vida, que é o diabo que causa, ao invés da gente usar a nossa fé e permanecer fiel a Deus, e permanecer crendo, e permanecer sendo reto, íntegro, temente, a gente se desespera. Mas Jó não se desesperou. Jó, ele não se desesperou. Ao ponto da mulher dele falar: amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo assim, Deus não existe. Você está crendo em Deus, temente a Deus, mas Deus não existe. Amaldiçoa esse Deus que você diz que crê e morre. Então, quantas são as pessoas que falam para nós, falam para você: você está na igreja ainda? Você está na fé ainda? Você está buscando ainda, mas nada aconteceu? Pelo contrário, você perdeu mais ainda. As pessoas não entendem o propósito de Deus. Então, e Jó permaneceu na fé dele. Jó permaneceu crendo que o milagre iria acontecer, porque não tem como uma pessoa suportar tanta dor, suportar tanta tragédia, tanta desgraça, e ela permanecer de pé, sem esperança, sem fé e sem amor. Tem uma palavra que diz que a fé, a esperança e o amor, dos três, maior é o amor. Então Jó tinha o amor de Deus no coração. Ele queria amar a Deus, ele queria conhecer a Deus, tinha esperança e guardava a fé. Aí eu fico pensando, se isso acontecesse com você, se isso acontecesse comigo, será que suportaríamos? Será que você suportaria toda a dor, toda a aflição e toda a perda de Jó? Eu não estou dizendo que a dor é fácil suportar e nem as perdas a gente tem que aceitar, porque Jó não aceitou perder. Por mais que ele tivesse perdido, Jó não aceitou a perda, mas ele não afrontou a Deus. Ele questionou a Deus porque ele não entendia o porquê de tudo que ele estava passando, mas ele não afrontou a Deus. Ele não se voltou contra Deus. Ele não se voltou contra, que nem hoje as pessoas se voltam contra Deus, se voltam contra a igreja, se voltam contra o pastor, contra o bispo, contra o obreiro, contra o membro, contra alguém que fez mal para ela, ao invés de se voltar contra a situação e contra o diabo. Entende? Então Jó se voltou contra a situação e contra tudo que estava acontecendo, ao ponto dos amigos dele acusarem ele.
Jó, sendo reto, íntegro, temente, ele foi acusado pelos amigos que estava em pecado, que estava mal, que ele merecia sofrer aquilo, né? Que aquilo, vamos dizer, bem feito. Isso está acontecendo bem feito. Você deve ter feito alguma coisa errada contra Deus. Mas não. Pelo contrário, Jó era reto, íntegro e temente. Diferente dos amigos, que não eram retos, não eram íntegros e nem tementes, porque Deus não citou os amigos de Jó. Deus citou Jó. Ele sim era reto. Mas veio o mal em quem era reto. Então não queira entender como Deus trabalha, porque nem eu entendo. Quantos mal já sobreveio na minha vida eu sendo reto, temente. Mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para vencer, crer e permanecer. Então, Jó, cara, é um exemplo para que você venha ativar o seu espírito, sabe? Destravar o seu espírito. Então, Jó, ele só permaneceu porque o espírito dele não estava preso. O espírito dele almejava a Deus, conhecer a Deus, acima de tudo e acima de todos. Jó, ele cumpria aquela palavra que Jeremias falou em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Então eu perguntei a Deus: poxa, meu Deus, como que Jó suportou tudo isso? Então veio aquela palavra de Jeremias: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Jó, por viver no espírito e não pela carne, Jó, ele não lembrava da morte dos filhos, mas ele lembrava do nascimento e agradecia a Deus pela oportunidade de viver com eles até aquele momento. Jó, ele não lembrava da perda e da miséria que ele estava vivendo, mas ele lembrava dos tempos que não faltava nada, que a mesa era farta e aonde Deus agraciava eles. Deus, ele não lembrava das coisas ruins, entende? Deus trazia à memória o que podia trazer esperança. Deus não lembrava voltando, eu estou aqui na igreja aqui, então Jó, ele não lembrava das coisas ruins que sobreveio, ele trazia à memória as coisas boas, entende? E será que você tem feito isso, tem vivido pela fé e alimentado o seu espírito, trazendo à memória aquilo que pode te trazer esperança? Talvez você fale: mas a minha vida nunca foi boa, eu nunca vivi nada de bom para me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas o seu espírito veio de Deus, o seu espírito veio do reino, está aqui para servir o reino e para voltar para o reino. Você tem a palavra de Deus para trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança. Você tem exemplos e a vida do outro, aonde você pode estar olhando e trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança. Cabe a nós decidirmos, entende? Então você precisa viver no espírito e deixar a vontade da sua carne. Então Jó, ele não viveu pela carne, não viveu pelas emoções, não viveu pelo que ele pensava, não viveu pelo natural. Ele viveu pelo sobrenatural e pela eternidade, que ele sabia que a vida não era somente aqui na terra. Então traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Jó fez isso.
E logo depois de Jó ter passado por tudo, suportado tudo isso, olhado só para Deus, passado por tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, tanto desespero, ele ainda teve que aguentar os amigos que eram para apoiar, que eram para ajudar, condenando ele, criticando ele, falando que ele era infiel. Mesmo depois de tudo isso, Jó não abandonou a Deus. Depois disso, o próprio Jó fala, louvado seja o nome do Senhor, né? Deus me deu, Deus tirou. E hoje eu conheço a Deus face a face. Antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Então foi na dor, foi na perda, foi na desgraça, foi aonde ele não tinha nada e nem ninguém, aonde ele teve a maior experiência que ele poderia ter nessa face da terra, que era conhecer a Deus face a face e andar com Deus. Entende? Então não olhe para a dificuldade, não olhe para a perca, porque Deus, Ele não nos enganou. Ele disse que esse mundo teríamos aflição, que o dia mal viria, que haveria perda, e que nós não poderíamos aceitar, nem se conformar. Foi o que Jó fez. Jó não aceitou, Jó não se conformou, porém Jó não se revoltou contra Deus. Pelo contrário, ele se aproximou mais de Deus, ao ponto de conhecer a Deus face a face. É onde Deus e o Espírito Santo quer que você o conheça, face a face. E chegou ao ponto de Deus falar com Jó, orar pelos amigos. Jó ainda teve que orar pelos amigos invejosos, orar pelos amigos prepotentes, né? Gananciosos, presunçosos, que se achavam mais de Deus do que ele, né? Que julgavam, que condenavam. Então Jó ainda orou pelos seus maus amigos, e aonde a misericórdia de Deus veio na vida de Jó, e a sorte de Jó foi mudada. Tudo foi transformado 10 vezes mais. Então, muito mais do que você perdeu, muito mais do que você sofreu, Deus ele tem para te dar. Mas ele não vai dar e nem restaurar a vida daqueles que vivem pela carne, vivem pelo ódio, vivem pela mágoa, vivem pela inveja. Não. Ele vai restaurar a vida daqueles que vivem no Espírito, pelo reino de Deus aqui na terra. O fato da pessoa estar na igreja, isso não muda a situação. O fato da pessoa orar, né, não muda, porque isso não mudou a vida dos amigos de Jó. O fato deles conhecerem a lei, o fato deles dizerem que eram obedientes a Deus, isso não mudou. O que mudou a vida dos amigos foi quando Jó orou por eles, para que eles viessem também conhecer a Deus face a face como ele tinha conhecido. Então não tem outro exemplo para falar de dificuldade, de problema, do que Jó. Entende? Então fique firme na fé, não desista, não ouça a voz do diabo usando as pessoas, como falou com a esposa de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Não, permaneça crescendo espiritualmente, se fortalecendo, buscando entendimento, conhecimento. Assim como a palavra de Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Por não querer conhecer a Deus, por não querer buscar a Deus. E Jó, ele não desistiu. Jó, ele buscou o conhecer a Deus mesmo na dificuldade.
mesmo na perca, mesmo sem nada. E talvez você não está na condição de Jó. Você não está jogado no chão com uma doença terminal, coçando com caco, perdendo tudo. Entende? Então levanta a cabeça, porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele foi com Jó. Deus, Ele é com você. Porém, nós temos que ser com Ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que lutar para sermos íntegros, tementes, retos e, acima de tudo, conhecer Deus face a face e andar com Ele nessa terra, em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero que você tenha destravado espiritualmente. É comum na Igreja Universal você ouvir uma pregação de fé, você ouvir uma pregação amarrando o diabo, e é o diabo. Não, sim, nós somos um povo de fé, nós somos um povo que amarramos o diabo, sim, mas maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. O amor de Cristo tem que estar no seu coração. O seu coração tem que estar guardado na mão de Deus. E de tudo que a gente deve guardar, guarde o coração. Não importa a sua fé. Não importa se você tem uma fé que move montanha. Não importa se você tem uma esperança que não está baseada, pautada no amor de Cristo. Então tudo que é sem amor não permanece. A fé não permanece, a esperança não permanece, porque não existe amor. Porque Deus é amor. Então busque a Deus como você nunca buscou. Não desista, não faça nada por homem, não faça nada para o homem, porque tudo é Deus, pessoal. Tudo é Deus. Tá ligado? Forte abraço, Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Te ajudou? Abriu a sua mente, abriu a sua visão, te despertou, né? Compartilhe com alguém, tá? Comente, porque o YouTube vai estar entregando para mais pessoas, para que elas venham se destravar espiritualmente. Elas venham estar entendendo que elas precisam ser fiéis a Deus em qualquer circunstância e situação. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de fé, eu não estou falando de religião e nem muito menos de denominação. Eu estou falando de transformação de vida, de resultado, de você andar com Deus. De você andar com Deus. É isso que eu quero, que você ande com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que vai fazer na sua vida aquilo que Ele fez na vida de Jó. Porém, se nós agirmos como Jó agiu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, que o Teu Espírito venha nos fazer agir como Jó agiu, sendo reto, íntegro, temente e acima de tudo, meu Pai, buscando o Senhor em qualquer situação, em nome de Jesus, amém. Amém? Vai na fé, forte abraço, até o próximo, Destravar Espiritual, tchau.